Olá, amigos, como estão? A partir de hoje, pelo menos uma vez por semana, a gente vai estar postando pequenos vídeos a respeito do Evangelho. Só que nós vamos ter como referência uma obra do Emmanuel, uma obra subsidiária. Hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 44, o texto se chama Curas. Então, como que a gente vai fazer? A proposta é de 10 a 20 minutos no máximo. A gente vai trabalhar a passagem de Evangelho que o Emmanuel propõe, o texto e trazer algumas explicações sobre o nosso entendimento. Não é de forma alguma a proposta esgotar o tema, é apenas um pontapé inicial para nós fazermos esses estudos. E o que acontece? A gente vai estar sempre fazendo um pequeno apontamento e sempre relacionado a algum movimento de cura de Jesus. Então é sempre sobre doença, curas, enfermidades, os doentes. Então nós vamos separar essas colocações que o Emmanuel vai fazendo nas obras subsidiárias, e aí a gente vai estar colocando antes para vocês o texto. Vocês podem acompanhar, quem assim o desejar, e se houver alguma dúvida, vocês terminou essa movimentação do vídeo, vocês assistiram, ficou dúvida, podem usar o nosso Instagram e passar as dúvidas de vocês, que com o tempo a gente vai respondendo à medida que a gente der conta, ok? A gente vai estar divulgando no Facebook também, vocês aproveitam para ver no Face, no Instagram, vocês fiquem à vontade. E aí, vocês vão colocando, a gente vai registrando, e sempre nas novas gravações a gente vai trazer alguma dúvida anterior de alguém que fez o seu comentário, tá certo? Então, nós vamos trabalhar o capítulo 44 do livro Pão Nosso, ok? E o versículo que está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus disse assim: "E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus." Então a fala de Emmanuel começa assim: realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então veja, quando Emmanuel começa a trabalhar a partir deste capítulo curas, a colocação de Jesus, no comentário que Emmanuel faz para nós, ele diz assim: realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Quando Emmanuel fala que ele curou muitos, ele não curou todos os enfermos que chegaram para ele. Por quê?
Porque intimamente nem todos apresentavam a predisposição de cura. Uns buscam o Cristo para se promoverem na cura. Outros buscam pela curiosidade. Outros buscam sem o desejo real de ser curado. Então, quando ele fala, curou muitos enfermos, a orientação de Jesus é curai os enfermos que nela houver. Entretanto, a pessoa tem que apresentar o desejo de ser curada. Se ela não ativar em si essa predisposição interna, ela não vai conseguir a cura, embora muitas vezes esteja envolvida com o conhecimento, com a divulgação, com alguma tarefa superficial. O que eu chamo de tarefa superficial? É aquela onde a pessoa não se envolve. Muitas vezes ela faz para atender demandas sociais, para atender grupos, para atender amigos, mas não atende o seu desejo, o seu estado íntimo de melhoria. Então, nem todos que procuraram foram curados. Basta a gente observar lá em Atos dos Apóstolos, quando aquela passagem, a cura dos 10 leprosos. Quando estava entrando no templo Jesus com alguns dos discípulos, Pedro, Tiago e João, eles falam da cura que aqueles leprosos que estavam na escadaria pediram. E Jesus não deu conta de curar todos, não por uma impotencialidade de Jesus, mas nem todos que ali estavam dispostos se promoveram na cura. Quando Jesus termina a pregação, ele pergunta para os discípulos quantos que ali adentraram após serem curados, quantos adentraram no templo para a oração de gratidão. E aí eles respondem, apenas um, Senhor. Aí ele disse, então apenas este é quem foi curado. Por quê? Porque os outros 9 foram cuidar dos seus afazeres materiais, cuidados sociais, muitos despreocupados com os cuidados espirituais. Então a verdadeira cura, ela não aconteceu, com possibilidade de aparecer nova patologia ou retomar a patologia anterior. Tanto que na continuidade, Emmanuel diz assim, não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo, o corretivo espiritual. Ou seja, o objetivo da cura física é a promoção da melhoria para a busca da cura espiritual. Então nós vamos aproveitar este momento que nós estamos utilizando este parágrafo como referência. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo, o corretivo espiritual. Nós vamos utilizar essa referência que está aqui atrás da gente, que é a cepa, que vocês vão ver na introdução do Livro dos Espíritos, que é uma conversa que os Espíritos têm junto com Kardec. E fala para Kardec para ele colocar a cepa na introdução da obra. Então, o que os Espíritos explicam para nós? Que a cepa é um emblema do trabalho de Deus para com o planeta, para com a criatura. Ou seja, se aqui é um emblema, ele coloca que a cepa é o corpo. O licor é o espírito. E a ligação do espírito ao corpo é o barro. Mas ele coloca para nós ali, eu estou repetindo que está no Livro dos Espíritos, ali ele coloca para nós que o trabalho quintessenciado do espírito, ou seja, o trabalho quintessenciado deste licor vai vir através do corpo. Então a gente utiliza o corpo para se envolver com o trabalho. A gente está na Terra para se envolver com o trabalho, que não é para nós nos atentarmos às críticas, às oposições, às divergências, para a gente se envolver com o trabalho, porque estamos com o corpo à nossa disposição. Melhoremos o nosso espírito, melhoremos o nosso licor, aproveitemos o barro, aproveitemos o grão, porque numa tradução eles falam do grão, na outra tradução eles colocam o barro. Aproveitemos o grão para melhorar o nosso espírito, tendo o corpo como um instrumento, porque aqui é um emblema do trabalho de Deus. Aproveitando esta cepa, agradecendo ao grupo, porque isso aqui foi uma doação
que a gente recebeu, um presente que a gente recebeu da equipe do Movimento Espírita de São João del Rei, numa das semanas espíritas que a gente lá esteve, entre outras, eles nos presentearam com essa cepa. E a gente colocou aqui na nossa casa espírita para... a gente está lembrando sempre, à medida que a gente adentra o salão, a gente está lembrando do emblema de Deus para com a criatura. Então, neste momento, aproveitar para a gente agradecer, já que o grupo de São João del Rei também está em contato conosco neste movimento. Ok? Então, veja bem, se nós temos aqui a proposta do trabalho, e a proposta do trabalho, que é o cuidar do corpo, para que a gente possa aprimorar o espírito, quando a gente fala das curas, é a gente cuidar do estado material para termos condições de buscar a cura espiritual. Então, se no texto ele coloca para nós que o homem, no parágrafo seguinte, que o homem comum se liberte das enfermidades, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Ou seja, que a gente se liberte das doenças, que a gente faça movimento de conhecer a doença a partir do autoconhecimento. Por que eu estou com essa ou aquela dificuldade? Por que eu estou com um problema de circulação? Por que eu estou com um problema de articulação? Por que eu estou com um problema de pele? Faça movimentos de autoinvestimento, ou seja, que a gente se liberte das enfermidades, mas é imprescindível que entendamos o valor da saúde. A partir do momento que eu conquisto esse bem-estar, como trabalhar isso no meu dia a dia? Porque se nós pegamos ali o exemplo da cepa, eu preciso melhorar o meu espírito junto com o meu corpo. Eu utilizo o corpo, eu utilizo a cepa como um todo, como um vínculo com o trabalho. Consequentemente, à medida que eu vou fazendo esse movimento, eu melhoro o licor. Ou seja, eu melhoro o meu estado íntimo. Aí Emmanuel continua. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da doença no corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Repetindo, existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da doença no corpo, porque muitas vezes a gente adoece, a gente se indigna, a gente se irrita, a gente se entristece, mas a gente não avalia por que a gente adoeceu. A gente não questiona por que a gente adoeceu. E muitas vezes nós estamos acumulando uma série de mal-estar conquistadas, essas situações de mal-estar estão sendo conquistadas ao longo de pensamentos negativos há dias, há meses e às vezes até há anos, de mágoa, de rancor, de angústia, de pensamentos perversos, de atitudes que não condiz com tudo aquilo que a gente conhece. A gente vai alimentando o mal-estar. Daí a 3, 5, 8 anos, aparece uma determinada dificuldade no corpo, que ela não é causa, ela é consequência desse mal-estar que nós estamos criando. Então, quando ele coloca, existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, é porque muitas vezes não fazemos um movimento de autoavaliação. E o momento agora é de autoavaliação. Então, veja, nós estamos debaixo de uma pandemia. Não é só uma questão social. Vamos trazer essa pandemia para o nosso estado íntimo. A gente está fazendo apontamentos gerais, mas durante os outros estudos que nós estaremos fazendo nesse curto espaço que a gente vai ter, nós vamos sempre trazer algo para nós avaliarmos dentro desse contexto, dando sequência, dentro do Evangelho, os comentários que a gente está trazendo. Então, e a pandemia interna? Nós estamos falando de um vírus social, mas e o vírus interno? Imaginem vocês o perfil das nossas ligações mentais, dos nossos pensamentos. Será que a gente tem dado conta de pensar mais positivo do que negativo? É difícil a gente dizer que a gente não tenha pensamentos negativos. Todo mundo tem pensamento negativo. Mas o que prioriza dentro da gente? O que está alimentando o nosso estado íntimo? Como lidar com esses pensamentos que muitas vezes entram em rota de colisão no nosso estado íntimo, um pensamento positivo de um lado e negativo do outro? O negativo, ele vai alicerçar as moléstias. Então, quando a doença aparece no nosso corpo,
ela já é a somatização daquilo que a gente está mentalizando, muitas vezes ao longo de anos. Quem tiver a chance de ler, se pegar lá no livro Estudando a Mediunidade, vocês vão ver no capítulo 31, trazido por Martins Peralva, que é o comentário da obra Nos Domínios da Mediunidade. Martins Peralva vai comentar para a gente, o capítulo se chama Comunhão Mental. Martins Peralva, ele vai comentar para a gente sobre pensamentos negativos e pensamentos positivos. E como que acontece o nascimento de doenças a partir desse nível de relacionamento interno que a gente está estabelecendo conosco mesmo. Então, Emmanuel diz isso. Existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quantas se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Da mesma forma que a gente tem dificuldade de entender a função da doença, nós estamos com dificuldade de entender a importância do trabalho. E às vezes a pessoa tem uma leve melhora, ela começa, vou pegar um exemplo do movimento espírita, mas poderia acontecer em qualquer religião. A pessoa busca em Deus uma transformação, seja no movimento católico, no movimento protestante, ela busca em Deus uma transformação, se envolve com a tarefa, se envolve com o movimento social, se envolve com os outros irmãos em Cristo. Mas na hora que tem uma pequena melhora, ela se fragiliza no sentido de, hoje eu não vou, vou deixar isso para lá. E ela começa a esquecer a importância do trabalho. E às vezes ela tem uma trégua de 3 meses, 5 meses, 2 anos. E depois ela remonta novamente movimentos de dor. Pois o movimento hoje, ele não é simplesmente de cura, ele é de autocura. Cura, nós falamos do estado do corpo. E autocura, o movimento de busca do bem-estar do espírito. Então, nós podemos fazer nessas buscas, nesses encontros, nas relações sociais, nós podemos fazer um movimento de autocura. Hoje, quando nós falamos de uma pandemia, não estou falando da pandemia social, mas da pandemia íntima. Esses vírus que nós estamos acumulando no nosso estado íntimo, que muitas vezes vem agredindo o nosso corpo como um todo. Então, como nos livrarmos? Aí o Emmanuel coloca para a gente como remédio a dificuldade que nós trazemos de verificar, de assimilar o apelo ao trabalho santificante, que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. O trabalho santificante nos é endereçado, ele chega para nós. Seja por um amigo, seja por uma intuição, seja por um sonho que a gente teve na noite anterior, ele nos é interessado para o trabalho santificante, porque quando eu me envolvo com esse trabalho digno, eu melhoro o meu estado. E ainda que eu esteja com uma dor aqui, um problema colar, eu estou trabalhando para o meu bem-estar, eu ainda estou melhor do que se eu não estivesse fazendo nada. No parágrafo seguinte, o Emmanuel já diz assim para nós: permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Deus ia nos proporcionar a cura, o bem-estar, a elevação, só para a gente atender às nossas viciações? Será que Ele iria nos proporcionar todo esse movimento da Terra, com tudo isso que está à nossa disposição, para atender às nossas viciações? Com certeza não. Quando Ele nos ajuda nessa busca pelo bem-estar, é para promover o bem-estar físico na conquista e na busca do bem-estar espiritual. Fisicamente, se eu estou saudável, eu posso fazer mais por alguém. Então, o que é que eu estou fazendo? O que eu tenho feito em relação à minha família? O que eu tenho feito em relação a um abrigo que está próximo à minha casa? O que eu tenho feito em relação a um templo religioso que eu tenho acesso? O que eu tenho feito em relação a uma escola pública que eu tenho contato? O que nós temos feito em relação às pessoas que a gente encontra no dia a dia? Por quê? Nós não estamos aqui, Deus não está nos promovendo a harmonia celular, veja bem, a harmonia celular para atender a nossa vontade viciada. Isso aqui é muito significativo, porque se nós pararmos para pensar sobre essa harmonia celular, o corpo
no indivíduo adulto, ele carrega aproximadamente 60 trilhões de células. 60 trilhões de células. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta de número 766 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde para Kardec que a vida social está na natureza. Quando coloca para nós que a vida social está na natureza, necessariamente, quando a gente lê, a gente pensa na natureza. A gente pensa na harmonia do ambiente natural. Mas vamos trazer para a natureza íntima. A vida social está na natureza? Veja, existe uma vida social que acontece dentro de mim. Existe uma vida social que acontece nessa relação com os 60 trilhões de células que estão em meu favor. Só para nós termos uma ideia, o sistema nervoso central, nós temos na formação, aliás, do nosso sistema nervoso, não necessariamente o central, mas nós temos na formação do nosso sistema nervoso 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. O corpo humano são 60 trilhões de células. Veja, a harmonia tem que acontecer, mas não para atender às nossas viciações. Vamos pegar um outro exemplo. Uma vida média de 70 anos, o coração, ele bate aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes. Repetindo, numa vida média de 70 anos, o coração bate aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes, com um leve descanso entre o movimento da sístole e da diástole. A sístole e a diástole. Aqui, esse movimento de pressionar e relaxar é um simples movimento de descanso que o coração faz. Ele trabalha ininterruptamente, a partir de aproximadamente 10 a 15 dias após a fecundação. Então imaginem vocês, se ele trabalha ininterruptamente, batendo de 2 bilhões e 500 milhões de vezes, para atender à harmonia do nosso corpo. Se nós temos 100 bilhões de neurônios, somando tudo isso a um contexto de 60 trilhões de células, a vida social, então, ela está aqui. A gente muitas vezes presta atenção na vida social que está na natureza, pensando na natureza a partir da gente. Mas a gente tem que pensar na natureza a partir do nosso estado íntimo. Eu não tenho que pensar daqui para fora. Eu tenho que pensar que ela já acontece aqui dentro. Então, movimentos de relacionamento de harmonia ou desarmonia que nós estamos transcrevendo nas nossas relações, que nós estamos construindo nas nossas relações, eles acontecem a partir daqui. Então, Deus não ia proporcionar, que esse é o questionamento que Emmanuel deixa para nós, ele não ia nos proporcionar uma saúde física para atender às nossas viciações. Ele nos proporciona saúde física, por quê? Porque um corpo sadio, vejamos, o corpo sadio, ele promove um licor saudável. O licor saudável, que está dentro do grão, trabalha para que o corpo esteja sadio. Eu creio que isso está ficando claro. Mas veja, aí Emmanuel diz assim, o enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, que é o que a gente estava colocando. A gente pretende mesmo a saúde do corpo físico. Entretanto, cabe-nos conhecer a prudência e o valor desses elementos que precisam ser colocados à disposição daqueles que estão conosco. E aí eu estou colocando em todos os níveis, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito religioso, todos os níveis, já que pretendemos essa prudência e o valor
dessa saúde para o nosso corpo? Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Existem muitas pessoas que estão lastimando o seu estado de dor, de dificuldade, de doença. Existem. Mas olha, muitos estão nesse estado não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida. Não porque desejam renovar o seu estado com o sagrado envolvimento da vida que a espiritualidade promove para nós, mas sim por se sentirem impossibilitados de prolongar os próprios desatinos. Muitas vezes querem a melhora para continuar promovendo as relações doentias que construíram ao longo de anos. Quando, voltando lá na cura dos 10 leprosos, quando a gente faz referência àqueles que não entraram no templo para orar, nós estamos relacionando porque aqueles outros que foram curados, pelo menos fisicamente, emocionalmente, eles não estavam dispostos a atender à autoespiritualidade. Tanto que se um entrou no templo, apenas este ficou curado. Por quê? Porque ele devia uma gratidão a Deus. Então, ele devia uma gratidão porque era uma recuperação da harmonia que ele estava trazendo para o corpo dele. Aqueles dados, quando a gente fala de 60 trilhões de células em nosso favor, quando estamos falando da bomba cardíaca, estamos colocando o coração batendo 2 bilhões e 500 milhões de vezes numa vida média de 70 anos. Quando estamos colocando 100 bilhões de neurônios, são dados que a Joana de Ângeles trabalha para a gente no capítulo 4 do livro Lampadário Espírita, que se chama O Corpo. Ela aprofunda nesse texto. Eu vou trazendo referências para a gente não perder o foco e buscarmos essas referências também nos nossos estudos. Então, à medida que vai colocando o nosso corpo como esse objeto de transformação para a melhoria do nosso espírito, muitos estão doentes e lamentando o estar doente porque gostaria de se curar para buscar de novo as viciações, para buscar os excessos, ou seja, como Emmanuel coloca para nós, prolongar os próprios desatinos. Então, determinadas pessoas, a doença é uma forma de paralisá-las, para que elas possam fazer movimentos de reflexão. Movimentos de reflexão que dure uma semana, que dure um mês, que dure um ano, 8 anos, e ela recupera ou ela retorna à pátria espiritual. Então, o movimento é todo de reflexão. E o último parágrafo deste texto, Emmanuel diz assim: é sempre útil curar os enfermos. Então, se nós temos condições de promover o bem-estar para alguém, façamos isso. Mas se temos condições de promover o bem-estar para nós, façamos isso também com maestria. Porque, veja, é sempre útil curar os enfermos quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, se o movimento de cura chegou, está raiando um novo dia no caminho redentor. Façamos desses movimentos de melhora, de mudança, de reflexão, esse movimento de pandemia, situações de mudança para o nosso estado íntimo. Não avaliemos simplesmente as máscaras que o mundo hoje é obrigado a usar. Avaliemos as máscaras que a gente tem utilizado nas nossas relações. Quantas vezes nós deixamos atrás daquela máscara o sorriso que a gente pode estar apresentando para as pessoas? Quantas vezes nós utilizamos máscaras fisionômicas e por dentro nós teríamos gestos de gratidão? Aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprendeu lá na escola, muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor, que a gente poderia estar utilizando nas nossas relações e a gente não está utilizando, porque colocamos a máscara da arrogância, a máscara da vaidade, a máscara da prepotência, a máscara da agressividade e destruímos relações saudáveis.
Então, vamos fazer movimentos para que nós saibamos que chegou o novo dia do caminho redentor nesse movimento de autocura. Avaliemos o mal-estar e façamos movimentos autoconstrutivos. Então, tomara que tenha sido rico, que a gente consiga, nos próximos encontros, nas próximas colocações, sempre com uma página de referência, que a gente consiga passar, através de uma mensagem simples, o entendimento sobre as colocações que Jesus vem trazendo, com as observações que Emmanuel vem comentando para essa nossa luta de autoestruturação do nosso estado íntimo, através das curas, através dos exemplos que o Evangelho tem trazido para nós no dia a dia. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.